Bom, pessoal, seguindo aí na linha dos transistores bipolares, esse é o segundo vídeo, né, dessa série, vamos colocar assim, né? E nesse vídeo, o que eu pretendo apresentar é a polarização do transistor bipolar, né? A grosso modo, polarizar o transistor é justamente cercá-lo com uma rede de resistores para que haja uma sintonia no valor da corrente de coletor e da tensão na junção coletor-emissor. Tá? Então, a grosso modo é isso. É calcular o valor dos resistores que façam com que, lendo o circuito, praticamente uma análise de circuito elétrico, a gente consiga chegar no valor da corrente de coletor e na tensão na junção coletor-emissor. Para ilustrar, né? Então aqui nós temos essa situação e eu vou tentar colocar algo que eu enxergo que é motivo de grande confusão na sala de aula, nas aulas de eletrônica, né? Então essa questão aqui ele fala o seguinte: obtenha a corrente de coletor IC e a tensão na junção coletor-emissor, VCE, com o VBE de 0,7 volts e com o beta, que é aquela relação entre corrente de coletor e corrente de base, igual a 100. Tá? Então, pessoal, veja, eu falei que polarizar é calcular os resistores, e vocês estão vendo que os resistores já estão aqui, né? Uma vez que os resistores já estão presentes no circuito, significa dizer que a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor, elas já estão praticamente pré-definidas. Por quê? Agora basta que a gente calcule essas correntes. Mas, se não alterarmos o valor desses resistores, a corrente de coletor só pode ser uma e a tensão entre coletor e emissor só pode ser uma também. Então, seria diferente se eu dissesse para vocês: calcule o valor dos resistores para que a corrente de coletor seja tantos amperes e para que a tensão coletor-emissor seja tantos volts. E aí as nossas incógnitas passariam a ser os resistores, coisa que nós vamos fazer um pouquinho mais para frente. Então, veja, se a malha de resistores já é colocada, cabe a nós definir qual é o ponto de operação IC/VCE desse transistor. Ok? Então, basicamente, a nossa tarefa é essa, nesse problema aqui. Ok? Então, vamos nos concentrar em fazer isso. A primeira coisa que eu faria era distribuir aqui as correntes para que a gente tivesse ideia de como ler, porque praticamente, como eu falei antes, é análise de circuito elétrico. Então, vejam, a corrente de coletor ela está descendo aqui em cima desse resistor, a corrente de base está passando aqui em cima desse resistor. Não é? Daqui para cá, a gente tem o VCE e daqui para cá, a gente tem o VBE. Ok? Então, o que nós temos para analisar o circuito é exatamente isso. Uma coisa que eu chamo a atenção, e isso varia de situação para situação, é que o coletor ele tem um VCC aqui de 12 e a base tem um VBB de 5. Poderia ser que os dois estivessem na mesma tensão. Inclusive, nós vamos fazer exercício sobre isso. Tá? Mas é isso que a gente tem. Bom, se a gente for ler a malha, vamos colocar aqui, ou o circuito de coletor, o que é que nós temos? Nós temos o VCC menos a queda provocada pelo 2K com a passagem de C, menos a queda VCE, e isso igual a zero. Ou seja, eu estou percorrendo esse circuito aqui, essa malha, que apesar de não parecer com uma malha fechada, porque a tensão de VCC ela tem 12 volts lá em cima, referenciados ao terra, né? Colocando o terra como 0 volt aí, como referência, tá bom? Então nós temos, né, essa equação, né, que é a equação de coletor. Agora, nós temos outra equação, que é a equação de base. Então, se vocês perceberem, nós temos VBB menos a queda em cima do resistor de 100K, provocada pela passagem da corrente de base, menos a queda de tensão
base emissor igual a zero, ok? Então nós temos essas duas equações. Se vocês forem ver, nós temos uma única incógnita na equação de base, que é a corrente de base, o IB, e na equação de coletor nós temos duas incógnitas, que é IC e VCE, que é justamente o que nós estamos buscando. Tá. E como é que eu relaciono uma com a outra? Através do beta. Então, a equação de ganho, que é o beta, beta é igual a IC sobre IB. Ou seja, calculando IB na segunda equação, na equação de base, multiplicando pelo ganho, porque nos foi dado, a gente tem IC, a gente substitui IC na primeira equação de coletor e encontra o VCE. Então, o que nós vamos ter que fazer é uma coisa muito simples. Vamos lá. Vamos lá, eu preparei esse quadro aqui já com o que a gente já tem, né? Então, a equação de base, VBB menos 100K vezes IB menos VB é igual a zero. Substitui no lugar de VBB 5 volts, e no lugar de VB é 0,7 volts, porque esses dados, né, estão presentes no circuito. Bom, dessa forma aqui, fica muito simples encontrar IB. IB vai ser 5 menos 0,7, que dá 4,3, dividido por 100K. Só lembrando que 100K é 100 vezes 10 a terceira. E aí a gente tem que IB, ele vai dar aqui 43 microamperes, ou seja, 43 vezes 10 a menos 6 amperes. A partir disso aí, já tendo encontrado IB, a gente vem para a fórmula do ganho e relaciona IC sendo igual a beta IB. Bom, lembrem-se que beta é 100. Então, dessa forma, nós vamos fazer que IC é igual a 100 vezes 43 microamperes e nós vamos encontrar, opa, vírgula ficou horrível, 4,3 miliamperes. Então, estou colocando aqui sempre nas unidades do Sistema Internacional, além disso, usando os jargões aí, né, e os termos de engenharia. Então, IC é igual a 4,3 miliamperes. Ora, tendo esse valor de IC igual a 4,3 miliamperes, que é uma das incógnitas que a gente procurava, eu vou lá na equação de coletor e preencho a equação de coletor. Então, eu tenho VCC menos 2K vezes IC menos VCE, certo? Desculpa, tá certo. Tá certo. E aí eu tenho que substituir aqui o valor de IC. Então, ó, VCC 12 menos 2K vezes IC, que é 4,3 mili, menos VCE. Ora, aqui a gente pode encontrar o VCE como sendo 12 menos esse produto. E 12 menos esse produto vai dar 3,4 volts. Então, nós chegamos àquilo que nós procurávamos, que era saber quem era o IC e quem era o VCE. Okay? Então, os objetivos desse problema eles já foram solucionados. Só lembrando uma coisa, pessoal. No vídeo anterior, que se tratava das curvas de um transistor bipolar, nós colocamos que existe uma relação entre IB, IC e VCE, aqui está exposto através dessas equações, mas lá naquele gráfico que determinava o ponto quiescente. Então eu vou tocar nesse assunto aqui. O ponto quiescente é o ponto em que o transistor está operando, ou seja, qualquer carga que eu quiser conectar esse transistor, eu tenho que saber que a corrente de coletor que vai ser fornecida é de 4,3 miliamperes e que a tensão coletor-emissor que está ali presente é de 3,4 volts. Então a carga tem que estar adequada a isso. Na verdade, o caminho é um pouco diferente. Quando é nos dado a carga, a característica da carga, por exemplo, eu quero alimentar um motor que precisa de uma corrente de tanto e uma tensão de tanto. Aí a gente corre para estabelecer o valor da corrente de coletor e o valor da tensão coletor-emissor para depois determinar qual é a malha de resistores que precisa ser colocada, entendem? Então, na hora de um projeto, é exatamente vamos dizer, na direção oposta, ok? Vamos em frente aqui que tem outro exercício aqui para a gente fazer. Esse outro exercício aqui é um exercício um pouco diferente, né? Vocês estão vendo que eu tenho o resistor de coletor, resistor de base, mas eu tenho o resistor de emissor. Então, nós vamos fazer esse exercício de uma forma um pouco diferente, mas a técnica a ser utilizada
é a mesma técnica, ok? É a análise de circuito elétrico. Portanto, vamos partir para essa análise. Vamos pegar primeiro qual a equação de base. Então, vamos começar pela base, tá? Então, qual a equação de base que eu vou usar? Bom, vocês estão vendo que eu tenho o VBB aqui de 15, então eu já vou colocar os valores. Então, VBB, 15, menos a queda de tensão provocada por IB em cima do resistor de 150K, então 150K vezes IB, menos a tensão VBE, então menos VBE, que é de 0,7, dado no problema. E aqui é o detalhe, não é? O detalhe é o seguinte, eu tenho uma corrente de emissor descendo aqui em cima do resistor de 2K. Então, menos a queda provocada por 2K pela passagem de IE. E isso igual a zero, ok? Aqui, pessoal, já vou dar uma trabalhada nessa equação, que é da seguinte forma. A corrente de emissor, ela é a soma da corrente de base, que chega aqui pela base, mais a soma, mais a corrente de coletor, que chega aqui pelo coletor. Então, eu posso dizer que IE é igual a IB mais IC. Isso eu já vou fazer nessa equação aqui, ó. Então, 15 menos 0,7 é 14,3, menos 150K vezes IB, menos 2K, que multiplica a soma de IB com IC igual a zero. Só lembrando que IC é beta IB, ok? Então, eu vou melhorar ainda um pouco mais essa equação. 14,3 menos 150K IB menos 2K, que multiplica IB mais beta IB igual a zero. Ora, o beta é 100. Então, IB mais beta IB é 101 IB. Então, vou explicitar isso. 14,3 menos 150K IB menos 2K, que multiplica 101 vezes IB igual a zero, ok? Aí a gente pode juntar os termos que tem IB, certo? Em comum. E quando eu faço isso, eu tenho aqui 14,3 menos 352K, né? 352 vezes 10 é a terceira, mas eu estou escrevendo como K, vezes IB igual a zero. E dessa forma, dá para a gente chegar em IB. Então, eu vou ter IB igual a 14,3 dividido por 352K. E isso vai me dar 40,63 microampere. Ok? Então, temos o valor aqui já de IB, que é 40,63 microampere. Ok? Vamos continuar porque a gente precisa calcular IC e VCE. Bom, então, primeiro vamos aqui para o ganho. Tá? Já que a gente já tem IB, lembrando que IC é beta IB, e aí nós vamos chegar com o valor de IC de 100 vezes 40,63 microampere. Isso vai nos dar 4,63 miliampere. Ok? Então, com isso aqui, a gente já tem o valor da corrente de coletor. Beleza. Seguindo, vamos para a equação de coletor. Então, na equação de coletor, se a gente seguir a malha, lembrando, ó, IC está aqui, e aqui eu tenho IE, que é a soma de IC mais IB, né? Beleza. Então, no coletor a gente tem 15, né, o 15 volts que está lá em cima, menos a queda em cima do resistor de 500 ohms, provocada pela passagem de C, menos VCE, que eu tenho aqui, ó, VCE, então, menos VCE, menos a queda lá em cima do 2K, provocada por IE, igual a zero. Ok, melhorando um pouco isso aqui, o que é que nós vamos fazer? Então, eu vou ficar
e VCE é o que a gente está atrás, obviamente, né? Que nós vamos ficar aqui, ó, se a gente isolar o VCE, já de cara, para melhorar aqui a nossa resolução, nós vamos ter que VCE é igual a 15 menos 100 vezes IC, IC é aquele 4,063 miliampere, menos 2K, que multiplica IE. Lembra, IE é a soma de IC mais ID. Então, isso aqui vai ficar 4,063 mili mais a corrente de base que a gente calculou e era 40,63 microampere. Tá? Obviamente, a gente já tem uma noção aqui de que a corrente de emissor praticamente é a corrente de coletor, né? Porque a corrente de base é muito pequena. Realmente é, pessoal, é isso aí. Só que faz parte do ensino, né, de como fazer a coisa usando tudo que é parâmetro. Obviamente, quando a gente vai para a prática, a coisa é um pouco diferente, porque a tolerância, inclusive a tolerância dos componentes, já causa uma diferença, né? Então a gente pode fazer assumir algumas igualdades, semelhanças e tal, que nos auxiliam também na prática. Se a gente fizer aqui o cálculo disso tudo, lembrando milha é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6 e tal, nós vamos chegar aqui, VCE é 4,761 volts. E assim a gente determina o que o problema nos pedia. Então, o ponto quiescente desse transistor nessa configuração é IC igual a 4,063 miliampere e o VCE de 4,761 volts, né? Aproximadamente, óbvio. Né? Então, a gente teria exatamente o ponto quiescente, ou seja, o ponto de operação desse circuito, ok? O que nós vamos fazer é o seguinte, eu iria continuar nesse vídeo, só que o vídeo vai ficar muito longo, porque agora o que eu quero fazer é justamente o contrário. Dado o IC e o VCE, como que a gente calcularia a questão do valor dos resistores? Então, não vou fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou complementar esse vídeo com uma simulação desses valores, só para que a gente tenha ideia do que acontece realmente quando, né, se os valores de IC e VCE, eles são exatamente esses daí, da forma que a gente calculou, ok? Para isso eu vou usar um simulador. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente vai simular o circuito que a gente já tinha calculado, foi aquele primeiro circuito, né? A malha aqui, ó, malha de coletor de 2K, malha de base de 100K. Esse transistor ele já está configurado para um beta de 100. Aí vamos colocar a energia aqui, a gente já vê o fluxo de energia. Vamos selecionar o transistor e vamos colocar os valores, né, que a gente obteve aqui na simulação. Então vocês vejam, ó, o IB aqui, 43,871 microampere. Lá na questão, de forma analítica, a gente resolveu e colocou lá 43 micro. Então está dentro, né, daquilo que a gente esperava. O IC, obviamente, ele está multiplicando pelo ganho aqui, então não poderia ser diferente, né, 4,387 mili. Lá a gente colocou 4,3 mili. E o VCE, aqui embaixo, 3,226, né, volts, e lá a gente tinha colocado 3,4 volts. Então, está bem de acordo, né, bem adequado àquilo que a gente fez analiticamente. O legal é ter essa segurança de que a gente está fazendo a análise de maneira correta, ok? Beleza, então a gente fez com a primeira questão, eu resolvi também fazer aqui com a segunda questão, também fazer a simulação. Aqui a gente vê o fluxo de energia, vamos selecionar aqui o transistor e vamos colocar os valores, né? Então a gente está encontrando aqui o seguinte, ó, também para um beta de 100, tá vendo? Então a gente tem aqui o IB de 40 microampere, né, aproximadamente 41 micro. Lá na questão a gente encontrou 40,63, então bem próximo daquilo que a gente tem aqui. O IC, obviamente, também, né, multiplicou por 100, lógico, 4,088 miliampere, lá a gente tinha colocado 4,63 miliampere. E o VCE aqui embaixo, de 4,7 aproximadamente, e lá a gente colocou 4,761. Então, com isso a gente comprova que realmente o método de análise ele é um método que leva a gente a valores realmente muito próximos do real, né? Então, são métodos que são muito adequados para essa parte
do estudo da teoria de polarização, né, e cálculo de ponto quiescente de transistores, ok? Valeu, pessoal, um abraço.